Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Nutriflix. Doutor Cristiano, fisiologicamente falando, o que é regulação hormonal natural e espontânea? Regulação hormonal natural e espontânea nada mais é do que nós utilizarmos dos elementos da natureza que vêm através da alimentação para ajustarmos os hormônios que nós mesmos já produzimos. Então, o que acontece hoje é que as pessoas estão com essa produção hormonal desequilibrada. Desequilíbrio pode ser produzir de mais ou de menos. Então, quando você utiliza a alimentação para ajustar esses hormônios, aqueles que estão sendo pouco produzidos serem mais produzidos, né? E os que estão sendo produzidos em excesso, haver uma redução na produção desses hormônios, ou seja, um equilíbrio. Isso é a regulação hormonal natural espontânea. Quer dizer, sem usar hormônio, você melhora a sua própria produção hormonal. Você traz para o ponto de equilíbrio a sua própria secreção de hormônios de todas as glândulas através da intervenção nutricional, através da alimentação, porque os alimentos eles têm capacidade, né, de influenciar os nossos hormônios. Maravilha. E no emagrecimento? O que tem a ver emagrecer com hormônios? Quer dizer que emagrecimento não se trata de dietas, de passar fome, de tirar carboidrato, e se trata, então, de uma reprogramação dos hormônios através de alimentos? Exatamente, né? Aquela ideia antiga e ultrapassada que, infelizmente, ainda hoje muita gente fica repetindo, insiste no erro de ficar contando calorias. Aquilo, na verdade, nunca existiu. E a era que dominou a contagem calórica foi exatamente a era que provocou um dos maiores índices de obesidade da humanidade. Hoje, a humanidade colhe os frutos desse conceito equivocado, desse conceito ultrapassado, na verdade, um conceito que nunca deveria nem ter surgido. Infelizmente, graças a ele, hoje nós temos aí uma massa de pessoas obesas ou com sobrepeso porque vivem contando calorias, sem considerar qual a composição nutricional do que elas estão ingerindo. Então, hoje, o indivíduo, ele acha que é melhor ingerir um alimento entupido de adoçante, que nós sabemos muito bem que é capaz de causar obesidade e diabetes, só porque ele é zero caloria, ele acha que esse alimento é mais saudável do que um azeite de oliva, que é muito mais calórico, no entanto, tem altas propriedades funcionais capazes de ajustar os hormônios e verdadeiramente, apesar de ser uma gordura, dentro do nosso corpo ele promove termogênese e aumenta a queima de gordura corporal. Então, começou-se uma era em que ignorou completamente a composição nutricional dos alimentos e o valor energético, calórico desses alimentos passou a ser mais importante do que todo o resto. Isso, na verdade, é um conceito raso que tangencia a verdade. Ele nem sequer encosta na verdade, ele nem a ponta do iceberg eu não diria que ele é. E por conta disso, as pessoas hoje estão totalmente hipnotizadas com esse conceito da contagem calórica e aí elas não conseguem emagrecer. Pelo contrário, cada vez mais, quanto mais tentam emagrecer, mais engordam, porque elas vão buscar a perda de peso no lugar errado e usando a técnica errada. Na verdade, só tem uma forma verdadeira de se emagrecer, é reajustando os hormônios, que são a verdadeira causa do ganho de peso, é o desequilíbrio hormonal. Certo. A desregulação hormonal, doutor Cristiano, refere-se, quando a gente fala no sobrepeso e obesidade, nós vemos as mulheres, principalmente na pré-menopausa, 40, 50 anos, e as mulheres na menopausa também. Então, mulheres de 40 até 70 anos, mulheres que começam quando elas entram ali na pré-menopausa e durante o climatério, elas começam a ganhar peso com muita facilidade e as formas corporais mudam. Então, às vezes a perna fica mais fina, o abdômen fica maior, as costas ficam mais largas, ou às vezes acontece também um aumento do quadril, né? O formato do corpo da mulher muda. Doutor Cristiano, essa mudança da distribuição da gordura no corpo e o aumento da gordura corporal na menopausa e na pré-menopausa, isso tem a ver também com a desregulação hormonal?
Tem, Nutri, com certeza, né? Para você que está nos assistindo aí, não tem a menor dúvida. Isso só prova que são os hormônios os que verdadeiramente ditam o acúmulo de peso, o acúmulo de gordura corporal. Depois dos 30 anos, né, tanto mulheres quanto homens começam a ter quedas progressivas de hormônios. Esse desbalanço hormonal progressivo que vai acontecendo ao longo da idade, ele é natural. Mas não se engane, não é o fato de ser natural quer dizer que ele é benéfico, né? Porque nem tudo que é natural é bom. Veneno de cobra também é natural e mata, né? Então, apesar dessa desregulação hormonal progressiva ser natural, ela promove uma série de malefícios para o corpo. E um dos grandes malefícios, para a grande maioria das pessoas, é o acúmulo de gordura corporal que começa a acontecer. Então, a mulher nota que mesmo que a alimentação dela não tenha mudado, vamos falar aí no ponto de vista calórico, né? Volto a dizer, a caloria é uma bobagem, você tem que entender qual é a composição nutricional do alimento, é isso que vai atuar dentro do nosso corpo, são os nutrientes, né? Ou a falta deles, né? Ou os antinutrientes, né? Esses elementos é que vão definir. Então, os hormônios é que vão definir a quantidade de gordura que o indivíduo tem e a distribuição dessa gordura no corpo. Então, na mulher pré-menopausa e pós-menopausa, acontece muito frequentemente o acúmulo, o aumento da quantidade total de gordura corporal e também uma redistribuição dessa gordura, o que faz com que ela mude o formato do corpo dela. Então, a mulher deixa de ter aquele formato mais feminino, ela passa a ter mais acúmulo na região do tronco, como você falou, das costas, do abdômen, as pernas ficam mais finas, então ela perde massa magra, ganha massa gorda, e essa gordura que deveria dar forma do corpo mais feminina, né, se concentrar em regiões mais femininas, ela começa a sair dessa região e se distribuir para outras partes do corpo, inclusive trazendo a mulher para um risco cardiovascular muito maior. É sabido que mulheres pré-menopausa têm um risco cardiovascular de 5 a 10 vezes inferiores ao dos homens. Mas na pós-menopausa, ela passa a ter um risco igual ou às vezes até superior ao dos homens. Por quê? Né? Pela ausência da influência hormonal ou pela desregulação hormonal que é característica dessa idade. Então, sim, a mulher na menopausa, ela sofre influência desse distúrbio hormonal. Perfeito. Terceira pergunta, doutor Cristiano, relacionando agora a questão não só estética, né? Porque essa é uma questão muito estética que as mulheres sofrem, mas agora relacionando a problemas de saúde também. Muitas mulheres, eu vou fazer uma lista, doutor Cristiano, porque ali nas minhas redes sociais tem chegado muita gente nova, e os problemas de saúde relatados por muitas mulheres são pressão alta, diabetes tipo 2, gordura no fígado, a famosa esteatose hepática, grau 1, 2 ou 3, síndrome de ovários policísticos, infertilidades, TPM, problemas digestivos, doutor Cristiano, muitos relatos de azia, problemas de gastroesofágico, dor abdominal, intestino preso, gases também, cólicas, enxaqueca, parece muita coisa, mas eu vou relatar, doutor, para você entender, tá? E me ajudar aqui essas pessoas. Baixa de libido, redução de massa muscular, metabolismo lento, piora no hipotiroidismo, cansaço, fadiga, insônia, depressão, doenças autoimunes. Doutor Cristiano, tudo isso que eu relatei aqui, um por um, eles têm, se a pessoa está hoje com sobrepeso, obesidade, eles têm uma base única ou não tem nada a ver com sobrepeso e obesidade. Tenho que tratar diabetes, pressão alta, mas posso continuar obesa, que não tem nenhuma relação. Todos esses problemas, Nutri, e outros muitos mais que você não citou aí, né, porque são inúmeros. A maioria dos problemas que o pessoal associa com a idade, né? Ah, eu tô com pressão alta por causa da idade, eu tô com diabetes por causa da idade, eu tô com dor no corpo por causa da idade, eu tô com artrite por causa da idade, eu tô com enxaqueca, enfim. A maioria das doenças... Ansiedade, compulsão, piora da asma, piora dores no corpo, né? Doenças autoimunes, fibromialgia. A lista é quase infinita, porque a maioria dessas doenças que surgem principalmente após os 30, 40, 50 anos, são doenças que têm uma raiz comum com o sobrepeso e obesidade, porque compartilham dos mesmos mecanismos, por incrível que pareça. E aí o que acontece? A maioria das pessoas começa a tratar esses problemas de forma isolada, mas elas não estão tratando de fato os problemas.
elas estão tratando simplesmente as consequências, mas as causas permanecem lá intocadas, inclusive piorando a cada dia. Por isso que essas pessoas começam com uma medicação e logo estão usando 2, 3, 5, 10 medicações. Além dos efeitos colaterais de uma medicação fazer com que ela tenha outros sintomas depois, aí ela tem que usar um outro remédio para sobrepor o efeito colateral de um remédio que ela já começou a usar anteriormente. Ao não tratar a causa, como nós falamos, é uma causa comum, que promove toda essa gama de doenças que parecem ser tão diversas e parece que não tem relação nenhuma uma com a outra, né? E, na verdade, estão todas interligadas no mesmo tronco, na mesma raiz, é como se fosse uma grande árvore, né? Uma árvore onde tem um tronco único que irradia diversos galhos e ramos diferentes. Não adianta eu tratar só o galho, só o ramo. Eu preciso tratar a raiz dessa árvore, a causa primária, e o que não acontece na maioria dos casos. Então, um indivíduo ele fica diabético, ele não trata a causa, o diabetes só piora. Ele precisa cada vez de mais medicação. Ele fica hipertenso, não trata a causa, a pressão alta só piora. E ele começa a colecionar problemas, né? Então já vem uma depressão, que também tem a ver, vem um quadro de ansiedade, que tem a ver, porque a desregulação dos neurotransmissores está relacionada também. O aumento do risco cardiovascular mesmo, né? Infarto, derrame, que podem ser advindos de tudo isso. Vem uma gordura no fígado, vem uma síndrome de ovário policístico, ou na mulher já pós-menopausada ali, né? Uma piora dos sintomas da menopausa. Na mulher pré-menopausada, uma piora da TPM, uma desregulação menstrual, uma infertilidade, uma piora da função da tireoide, né? Problemas articulares, porque tudo isso está relacionado com os hormônios. Nós precisamos entender que é uma teia. Os hormônios formam uma teia interconectada. Então, todo hormônio, quando você mexe no hormônio, automaticamente você mexe em todos os outros, porque é um efeito em cascata, é um efeito dominó. Então, não tem como eu prejudicar um hormônio sem prejudicar os demais. E assim como quando eu corrijo um hormônio, eu começo a corrigir os demais também. Também tem um efeito em cascata de melhora. Então, todos esses processos que parecem ser tão diversos, né? O que uma azia, um refluxo tem a ver com diabetes? O que a diabetes tem a ver com uma enxaqueca? O que uma enxaqueca tem a ver com gordura no fígado? O que a gordura no fígado tem a ver com um quadro de demência? Tudo a ver. Eles compartilham mecanismos similares de desequilíbrios hormonais, né? E estão numa raiz, num tronco único. Se nós tratarmos esse tronco único, todos os galhos vão se beneficiar. Então, quando nós focamos na causa, é muito comum as pessoas começarem a emagrecer, diabetes começa a regredir, pressão alta começa a melhorar e não raramente a cura da pressão alta e do diabetes, que se diz não ter cura. Mas por que se fala que não tem cura? Porque não se trata a causa. E nenhuma doença, só tratando a consequência, ela vai curar. Uma pneumonia, se eu só tratar a febre, eu vou curar a pneumonia? Não vou. É o que acontece com essas doenças, né? Elas são, na verdade, quase que só o sintoma. A pressão alta é um sintoma de uma desregulação hormonal, na maioria das vezes. O diabetes é um sintoma de uma desregulação hormonal. Um ovário policístico também, a gordura no fígado também. Mas você não está tratando a causa. Então, é uma pneumonia, onde, em vez de você tratar a infecção bacteriana que está causando a pneumonia, você está tratando só a febre. Nada de errado em tratar a febre, mas é importante tratar a causa, senão eu vou ter que tratar a febre até quando? Né? O indivíduo ele vai ficar cada vez pior, a pneumonia vai progredir, a febre fica cada vez mais resistente, é o que acontece nessas doenças. Então, a obesidade, o emagrecimento fazem parte do tratamento de todos esses processos, desde que ela obedeça os princípios do emagrecimento hormonal. Não é o emagrecimento tradicional que todo mundo fala, que na verdade faz com que o indivíduo até perca massa magra. A gente quer um emagrecimento verdadeiro, onde a pessoa, a mulher, o homem, perdem gordura corporal através do reequilíbrio hormonal e aí os demais problemas começam a se resolver automaticamente. Hoje é difícil você conversar com uma pessoa que não fale que tem gordura no fígado. Antigamente, a gordura no fígado era só de alcoólatras, né? Era muito comum em alcoólatras. Agora, hoje em dia, todo mundo tem gordura no fígado. Como assim? Por que hoje está uma pandemia de gordura no fígado? Fígado é um órgão importante, doutor Cristiano, para o emagrecimento? Conta pra gente um pouquinho. Nossa, olha, Nutri, o fígado é um órgão central no emagrecimento, né? Sem uma boa função do fígado, é impossível emagrecer.
Não adianta fazer nada se o fígado não estiver funcionando bem, porque ele é o centro do metabolismo. Todo mundo fala, eu quero uma coisa termogênica, né? Aí tá na moda usar a coisa, acho que vai tomar um gole, né? Uma coisinha lá de 2 ml de um termogênico, aquilo vai queimar toda a gordura que tem no corpo, né? É ilusão, né? É viver de ilusão. Como você falou, nem criança de 5 anos está acreditando mais nisso, né? Sem o fígado funcionando bem, você não tem metabolismo. Se você não tem metabolismo de qualidade, você não tem como diminuir a gordura corporal. Por quê? O metabolismo é aquilo que vai consumir a gordura corporal se os hormônios estiverem equilibrados. Além do que, é no fígado que o hormônio tireoidiano é ativado. Então, tem uma gama de pessoas aí que tem exames normais de tireoide, vai no médico, ganha nota 10 do médico, que está com exame normal na tireoide. Só que esse hormônio não é ativado. Então, você faz a dosagem sanguínea desse hormônio, e está ótimo, está perfeito, mas ele não está funcionando. E isso o exame não mostra. Por quê? Porque esse hormônio, para funcionar, ele precisa ser ativado. E qual um dos principais locais de ativação do hormônio tireoidiano? Onde 80% do hormônio tireoidiano é ativado? No fígado. Então, de nada adianta se você tem uma tireoide que produz hormônio normalmente, 100%. A tireoide está saudável, faz o ultrassom, está bonitinha, vê a dosagem sanguínea, está bonitinha. Ou de nada adianta que você que tem um hipotireoidismo e está tratando, e está com os exames ok, ótimo, isso tem que fazer. Mas não basta. É necessário, mas não é suficiente. Por quê? Esse hormônio não está sendo ativado no fígado, se o fígado não estiver saudável. 80% da ativação do hormônio tireoidiano acontece no fígado. E isso nenhum exame mostra. Então, as pessoas produzem o hormônio ou estão ingerindo o hormônio através da medicação, né? E esse hormônio não está sendo ativado. Ou seja, ele não está funcionando da mesma forma. Ele está presente na corrente sanguínea, mas não está tendo atividade. É como se você tivesse uma fechadura na tua casa, você quer entrar em casa, você está com um chaveiro com 20 fechaduras, com 20 chaves, mas nenhuma delas encaixa na fechadura. De que adiantou? Você tem 20 chaves, mas nenhuma delas encaixa na fechadura. É a questão do hormônio tireoidiano estar normal. Você está normal na dosagem, mas ele não está funcionando. Então, você, na verdade, tem um hipotireoidismo, apesar de estar com o exame com a dosagem hormonal normal. Esses hormônios, eles não fazem o efeito. E aí o metabolismo despenca. Por quê? Porque o fígado está doente. Então, o fígado é um órgão central no funcionamento metabólico para que a termogênese esteja equilibrada no ponto ideal para que aquela pessoa que está com excesso de gordura consiga queimar, né, eliminar aquela gordura através da queima energética. Agora, esse indivíduo, quando ele está nessa situação, o que ele faz? Ele não simplesmente não elimina a gordura acumulada no corpo, como só fica acumulando cada vez mais gordura. E aí vem sobrepeso, obesidade. Uma dificuldade enorme para emagrecer e uma facilidade enorme para engordar. Perfeito. Então, hoje, é importante que as pessoas saiam desta aula entendendo, muito mais do que qualquer exame que você precise fazer, enxergue os seus sintomas, o seu corpo. Você está com sobrepeso, obesidade, metabolismo lento? Se você está, a sua alimentação não está combinando com a sua insulina, com o seu glucagon, com a sua grelina, com a sua leptina, com a sua testosterona, porque são hormônios que precisam de nutrientes. Foi comendo que você engordou e é comendo que você vai emagrecer. E comendo alimentos simples, verdadeiros, que Deus deixou para nós. Mas não é simplesmente comer saudável, porque se fosse simplesmente comer saudável, todo mundo estaria magro. Mas existe um jeito, uma ordem. Combinar alimentos é a grande chave, né? É o grande código que muitas pessoas vão deixando de lado. E nessa aula de hoje, nós temos 2 orientações para você já colocar em prática. E a primeira orientação é: esqueça das dietas restritivas sem qualidade, sem valor nutricional. Cuidado com ciclos de dietas restritivas e sem nutrientes.
restrição leva à frustração e à tristeza, que é igual ao desejo por alimentos proibidos, que é igual, de novo, ao exagero e compulsão. E aí você entra no ciclo de ganho de peso novamente e insatisfação com o seu corpo. É como um loop, né? Você faz dieta, tem muita fome, a sua fome aumenta a sua vontade de comer alimentos que são ricos em gordura hidrogenada, ricos em carboidratos refinados. Por quê? Porque você está com deficiências vitamínicas e minerais. E aí você exagera de novo, entra na compulsão, ganha peso e fica insatisfeita com o seu corpo. Para sair além de tudo, o metabolismo despenca, né, Nutri? Metabolismo despenca. Então, o que você acredita que é a causa é realmente consequência, que hoje você está com sobrepeso e obesidade, veio lá das dietinhas da moda que você fez. Mas é porque faltava, às vezes, o conhecimento. Veio lá do suquinho de caixinha, da barrinha de cereal, veio lá dos diets, né? Veio lá do shake, substituto de refeição, veio disso, veio do remedinho para dar diarreia. Veio da bolachinha fit, do leite desnatado, do leite sem lactose. Veio da margarina, dos óleos vegetais, veio também de coisas que você realmente, tudo isso nós estamos falando, é triste de falar. Mas acredito que nós, hoje, nos tornamos marionetes da indústria alimentícia, da farmacêutica, porque quanto mais doentes, mais remédio se vende. Então, se nós começarmos a nos tornarmos líderes da nossa alimentação e tivermos conhecimento sobre o corpo humano, sobre a linguagem do corpo humano e sobre os alimentos, acabou. Você sabe cuidar de você. Identificar os momentos de fome real e a hora de parar de comer regula a grelina e leptina, que são 2 hormônios importantes que têm que estar em sintonia. Saber ouvir o seu corpo, né? E saber ouvir o seu corpo, sinais de saciedade, vem muito também da questão da consciência, né? Hoje nós vivemos na ansiedade, nós não temos concentração no que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes nós engolimos os alimentos e depois não nos lembramos mais. E tem aquela questão, né, doutor Cristiano, que é uma técnica que a gente saciou, parou, não é? E você fala muito sobre ela, eu queria que você explicasse para o pessoal um pouquinho. A japonesa, né? Os japoneses, eles têm uma doutrina, né? O que eles falam? Né? Que quando você sente um pouco antes de saciar, você interrompe a tua alimentação um pouquinho antes de sentir cheio. Eles não esperam sentir cheio, né? Eles esperam um pouquinho antes. Sabe aquela hora que você sente que a tua fome já não está mais a mesma, que você consegue comer mais um pouquinho? Nesse momento, eles param de comer. Aí, dentro de 5 minutos, né, que se passa ali, simplesmente aquela fominha que estava sobrando ali, que era aquele finalzinho, ela simplesmente desaparece. Que aí é o tempo da sinalização cerebral da saciedade, né? Então, eles falam isso, porque você sempre deixar o estômago 80% cheio, nunca 100%. Não sentir. Se você está sentindo, você parou de comer e está sentindo que já está com o estômago cheio, você já passou um pouquinho do ponto. Então, o ideal é quando você está comendo, aquela hora que você... Mas para isso você precisa ter atenção ao que você está fazendo. Você precisa estar atenta à tua alimentação. Porque as pessoas, elas comem comendo, elas comem conversando, elas comem assistindo televisão, elas comem mexendo no celular, né? Aí não tem como você ter a presença na alimentação. Por isso que a alimentação é um momento sagrado. Tudo que Deus orienta não é por acaso. O que tem de orientação, né, nos livros sagrados, nos livros religiosos, é visando a nossa saúde, porque Deus quer a nossa saúde. Então, por que ele fala que a hora da alimentação é um momento sagrado? É um momento de preferência de silêncio, é um momento de concentração, porque você presta atenção no que você está fazendo. E aí você presta atenção nos sinais que o teu corpo está te dando, inclusive nos sinais de saciedade. Então a gente percebe que muitas vezes a gente vê, eu vejo até comigo mesmo, que a gente está comendo, eu falo assim, mas por que eu estou comendo? Eu já não estou com fome mais. Tem isso. Mas você come porque o teu prato tem aquele número, aquela quantidade. Você não tem que comer até o fim o prato, né? Aliás, o ideal é que você sirva um prato menor, né? Esse é o ideal, né? Mas não é questão de quantidade. Quando você come a qualidade certa, o controle da quantidade é natural pelo teu corpo, porque o corpo é inteligente, ele tem mecanismos inteligentes de controle. Por que muitas pessoas acabam comendo quantidades exageradas?
porque elas estão se alimentando de forma equivocada, elas estão fazendo más combinações alimentares, elas estão comendo numa frequência errada, elas estão comendo na ordem inadequada, porque tem até uma ordem para você comer os nutrientes. Até a ordem determina, Nutri. Né? Eu posso comer 2 alimentos. Se eu comer esse antes desse, eu posso emagrecer. Se eu comer esse antes desse, eu posso engordar. Os 2 mesmos, as mesmas calorias, os mesmos nutrientes, tudo igual. Mas a ordem. Então, quando você tem a técnica correta, né? Isso são vários nuances que a gente vai falando, cada live a gente vai, né, pincelando uma parte, porque isso aí é um conhecimento muito grande, né? Não dá para falar numa live. Sim. Mas a gente vai falando, a gente vai dando dicas, a gente faz questão sempre de cada live dar uma dica, né? Então, quando a pessoa tem esse conhecimento e presta atenção na alimentação dela, ela sente que ela já está saciada. Aquele instante anterior a ficar cheio, plenamente satisfeito. Ali, quando ela para de comer naquele momento, dentro de 5 minutos, a fome simplesmente desaparece e ela só vai sentir fome de novo no momento que ela deve comer novamente, né? Que aí são geralmente horas depois. Então, isso faz toda a diferença, você prestar atenção na sua alimentação, né? Quando você tiver que comer, sente para fazer sua refeição e dedique o seu tempo e sua atenção à refeição que você está fazendo e a perceber os sinais que o seu corpo está te dando. Porque o teu corpo já vai sinalizar para você a hora de parar. Só que você não presta atenção e continua comendo ali, né, mecanicamente, sem prazer já nenhum. Então, você imagina, se 20%, 30% de tudo que você come, você está comendo sem prazer. Você está comendo por comer. Ou seja, está perdendo seu tempo, está perdendo sua saúde, porque não está atenta, né? Hoje em dia, essa palavra, usa-se até uma palavra em inglês, né, que chama-se mindset, né, que seria presença. Você está presente ali no que você está fazendo. Então, as pessoas hoje estão aqui comendo, mas estão pensando que elas vão fazer daqui 1 hora. Está aqui comendo, está mexendo no celular. Está aqui comendo, está assistindo televisão. Está aqui comendo, está conversando com outra pessoa sobre um assunto e não está percebendo o que está fazendo. Come de forma automática. Não faça isso. Quando for comer, coma com atenção, preste atenção no que você está fazendo, dê importância àquele momento. Isso, só por isso já vai fazer você ter uma facilidade maior para emagrecer. Só essa questão já faz uma grande diferença. É claro que isso sozinho, não. Mas junto com outras questões, isso aí já vai te dar um passo à frente das demais pessoas no processo de emagrecimento. Perfeito, doutor Cristiano. E com isso nós finalizamos mais um episódio do NutriFlix, deixando você com uma reflexão importante. Será mesmo que você tem feito estratégias corretas para o objetivo que você quer alcançar? Será mesmo que você tem cuidado dos seus hormônios para emagrecer? Ou você tem acreditado nas crenças que te contaram que te levam ao fracasso? Vamos aprender, porque o conhecimento liberta, e até a próxima. Esperamos por você. Até breve, pessoal. Que Deus abençoe vocês.